Quais são as causas dos acidentes? São várias. Primeiro, falta de proteção em periferia de laje, abertura em piso, escadas ou mal apoiadas ou mal planejadas, trabalho em altura sendo feito de forma individual, sem acompanhamento. Uma das regras, que não está escrito em lugar nenhum, infelizmente, diz que eu devo sempre fazer o trabalho acompanhado quando eu trabalho em altura. Eu preciso ter uma supervisão, para, em caso de mal súbito, poder fazer um acompanhamento, eu poder segurar uma escada, dar um pronto atendimento. Então, são vários. Outra coisa que acontece muito na área portuária, a gente tem vários acidentes aqui em Santos, né? De containers que tombam e caem por cima de trabalhadores. Quando a gente fala em queda, existe o problema da queda do trabalhador e queda de material sobre o trabalhador também, né? Então, temos vários outros itens, né? Acessos a lugares altos. E aí, de novo, vem o projeto. Quando o projeto é mal feito para atingir um acesso, eu tenho que improvisar. E quando eu improviso, eu aumento o risco. Então, só mostrando, né, que metade dos acidentes graves e fatais que acontecem são com queda. Depois, vem os acidentes com soterramento. Hoje, soterramento mata mais do que choque elétrico, né? Depois, choque elétrico e outros mais, que são cortes, lacerações, explosões e tal, né? Mas a gente está falando hoje de o trabalho à altura, que é o que mais mata no Brasil e no mundo. Aqui são alguns dados estatísticos que mostram as multas do Ministério do Trabalho com relação à NR18. Só um capítulo, porque a NR18 hoje é a mais completa quando a gente quer falar sobre prevenção de acidente por queda. Tanto que a gente usa muito item da NR18 em outros ramos de atividade. Então, para vocês terem uma ideia, escadas, 28 multas. Isso eu estou falando agora só no ano de 2009, né? Proteção contra quedas, 216. Andaimes, 100. Somados, são todos itens com relação à prevenção de queda. Então, além de ser o item mais perigoso, é o item mais autuado. É onde as empresas mais falham, onde a fiscalização mais tem que intervir de uma forma mais enérgica para resolver o problema. E aqui, também um dado estatístico parcial, né, que mostra os acidentes na construção civil no município de São Paulo. Vocês estão vendo que acidente com queda é disparado o maior ano a ano. Então, quando a gente tem, por exemplo, queda de objeto e queda de operário, a gente tem 9 no ano de 2009. 6 com soterramento, que é um número muito alto também. Isso só no ramo da construção civil, no município de São Paulo. E posso falar uma coisa? A Baixada Santista tem números absolutos maiores que o de São Paulo. Morre mais gente aqui em Santos, vítima de soterramento e de queda, do que São Paulo. A gente está falando de uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, estamos falando de uma cidade que tem 1,5 milhão. 1,1 milhão, estou superestimando aí, mas contando a Baixada Santista toda. Então, como é que pode uma cidade que tem 10 vezes menor que uma outra ter muito mais acidentes? Quer dizer que a situação está feia. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, uma intervenção maior nessa região. Bom, dados dos Estados Unidos também mostrando, para vocês terem ideia, em 2006, nos Estados Unidos, na construção civil, morreram 433 trabalhadores. Para ter uma ideia, caindo de telhado 74, de andaime 70, de escada 68, diferença de nível de terreno 48, bom, vários, e por aí vai, para a gente ter uma ideia aqui. É um problema mundial. Isso aqui vou até pular. E aqui eu vou mostrar agora uma coisa, né? Dubai, a gente quando conhece, vê nas fotos, é o glamour, né? Aqueles prédios maravilhosos. Dubai também tem periferia e tem risco também. Isso aqui é uma montagem de uma grua para construir uma obra em Dubai. Quem constrói obra em Dubai não é um árabe da região, são sempre hindus, né? Na sua grande maioria. Então, olha aqui um exemplo de uma obra de montagem de andaime. Vocês estão vendo linha de vida, cinto de segurança? O que vocês acham que pode acontecer com um trabalhador desse? Olha a altura que ele está trabalhando. O que pode acontecer é, infelizmente, o que aconteceu. Então, acidente com queda acontece em todo lugar do mundo. E o Robson falou muito bem na apresentação dele, né? Falta de planejamento, de proteção. Quando eu vou fazer uma montagem de grua ou desmontagem de grua, eu já tenho que saber que eu tenho que ter linha de vida, eu tenho que ter cinto de segurança especial, tenho que ter supervisão, eu tenho que ter um calçado especial, uma vestimenta adequada para aquela função que eu vou fazer também. E outra, verificar condições climáticas, vento, chuva, acessos, uma série de quesitos que a gente tem que aprender. Bom, vou mostrar para vocês alguns exemplos de projetos mal feitos. E esse aqui é um deles que foi feito numa residência, num prédio.
Esse serviço é o seguinte: o cara vai lá trocar a lâmpada de obstáculo no último andar do prédio. Tem escada fixa para ele fazer o acesso? O cara tem que levar uma escada de mão de madeira e apoiar lá. Depois levar uma escadinha de abrir e 2 trabalhadores vão fazer o serviço. Agora imagina o zelador de gravata cai da escada. Quando a gente vai falar, qual é a causa do acidente? Sabe o que a gente vai ouvir? A culpa é do cara que não segurou a escada. É mais ou menos por aí. A gente tem que achar um culpado para a coisa, né? E se a gente for achar um culpado, a gênese do acidente aconteceu num projeto muito mal feito. Como eu não tenho acesso para uma cobertura? E quem foi o engenheiro ou arquiteto que bolou um postinho de 2,20 metros na beirada da laje? Lembra que eu falei que o acidente começa a acontecer quando eu estou planejando e fazendo o projeto? Esse acidente, se vier acontecer, nasceu na prancheta do arquiteto. Depois de uma intervenção, olha o que eles fizeram. Tiraram aquele poste de 2 metros e pouco da beirada da laje, colocaram com 1,10 metros no centro e colocaram uma escada tipo marinheiro. Eu resolvi o problema, talvez não totalmente, um guarda-corpo isolando também melhorasse, mas olha só, eu tive que intervir num projeto muito mal feito. Esse prédio tem 50 anos de existência, foi resolvido esse problema no ano passado. Há 50 anos o pessoal está se expondo a um risco de forma absurda. Porque faltou previsão, faltou orientação, faltou uma auditoria. E fala, vou fazer auditoria num condomínio? Tem que fazer. Porque o risco mora lá também. Graças a Deus, não. Olha, então, a maioria das empresas a gente chama de reativa, né? Ela só se manifesta, só começa a se preocupar de segurança depois que aconteceu o acidente. Aí já é tarde. Então, a grande maioria, infelizmente, das empresas são assim. Outra grande parte das empresas que a gente conhece depende do SESMIT. O SESMIT é tudo. O encarregado da linha, está vendo um trabalhador subindo lá numa área classificada, ou seja, sem cinto de segurança, ele não manda ele parar e colocar o cinto na mesma, ele passa o rádio para o técnico. Técnico de segurança, estou vendo uma situação, ele tinha que fazer a intervenção na hora. Então, a grande maioria das empresas, infelizmente, ou é reativa, aconteceu o problema, aconteceu a falha, aconteceu o acidente, aí eu vou me manifestar. Ou as empresas que o SESMIT é responsável por tudo, e o SESMIT não é Deus, não é onipresente e não é onisciente. Então, as grandes e boas empresas que têm aí, por exemplo, Petrobras, Alcoa, Dupont, elas têm um sistema de gestão onde é linear o comando na área de segurança do trabalho. Com gás, é outro grande exemplo. Treinamento constante, todo mundo está sempre preocupado com a segurança, todos. O engenheiro, o dono, o encarregado, o técnico de segurança, o médico, o líder, o mestre, o encarregado e os operários. Quando a gente atingir um nível desse, aí a gente pode dizer que está no primeiro time. Mas no Brasil, de cada 1000, tem uma empresa que a gente pode classificar como boa nesse quesito. A grande maioria é essa que você comentou, é reativa. Aconteceu o acidente, aí eu vou intervir. Bom, proteção contra quedas. Para vocês terem uma ideia, alguns dados estatísticos interessantes. Depois que eu caí, 1 segundo depois da queda, um trabalhador atinge quase 5 metros para baixo de distância. Em 1 segundo de queda. 5 metros. O tempo de reação que um ser humano em boas condições físicas tem é de meio segundo ele poder fazer a reação. Depois de meio segundo, ele já andou, ele já percorreu uma distância na vertical de 1,2 metros. Quer dizer o seguinte, quando eu comecei a cair, já era. Ou eu faço uma intervenção, um bloqueio, um equipamento de proteção coletiva, ou eu uso uma proteção individual que vai limitar essa queda dele. Mas vocês viram, depois de 1 minuto, a energia cinética provoca essa aceleração. Eu tenho até uma tabelinha que mostra alguns dados para vocês, né? Depois de 1 segundo, um corpo consegue se deslocar 4,9 metros, quase 5 metros, descendo, numa velocidade de 35 km por hora. Vocês terem uma ideia, depois de 4 segundos de queda, ele atinge 78 metros, numa velocidade de 141 km por hora. Quando a gente vai acelerando, vai caindo sempre, até aumentar a velocidade até 1000 por hora, tem um ponto, uma hora que a gente tem a resistência com relação ao vento também, né? Então, dificilmente um corpo em queda livre vai passar de 300 km por hora. E se ele estiver caindo na horizontal, ele vai conseguir limitar isso aí uns 200 e pouco. Mas, gente, estou falando, passou de 30 km por hora na queda, já era.